Olá, pessoal. Boa tarde. Nós vamos hoje para a nossa aula de marketing de serviço no contexto das unidades de formação, de informação. Bem, na aula passada, nós fizemos uma introdução ao marketing de serviço e vimos lá os conceitos, definições sobre serviço, a importância do serviço no contexto da economia global. Hoje, nós vamos tratar do contexto das unidades de informação, né, nas bibliotecas. Inicialmente, nós vamos falar sobre os desafios atuais que as bibliotecas têm enfrentado. Quais são as forças, né, que afetam e que impactam as bibliotecas? Assim como qualquer outra empresa, políticas governamentais, mudanças sociais, tendências, não diria tendências de negócio, mas tendências de mudanças mesmo, né, do setor, avanços na tecnologia da informação e a globalização também, né, que de alguma forma afeta, considerando aí o acesso à informação que tem sido disponibilizada globalmente, né, através da internet. Bom, os avanços tecnológicos geram um impacto para as bibliotecas, seja no sentido de que novas tecnologias abrem novas possibilidades, como também no sentido de que novas tecnologias você precisa estar preparado para absorvê-las, né? Recursos financeiros. Recursos financeiros a gente tem ciência de que as bibliotecas, né, os órgãos públicos, eles trabalham com orçamentos limitados, cortes orçamentários, como a gente viu há pouco tempo, e isso é um impacto muito grande, né, porque a falta de recurso financeiro te impede, muitas vezes, de absorver os avanços tecnológicos, por exemplo. A explosão editorial, ela causa um impacto na medida em que um volume imenso de informação para ser processada, para ser absorvida, né? E as pessoas estão cada vez mais tendo acessos diferentes da biblioteca tradicional, né? Além de que essa explosão editorial também tem um impacto da catalogação, da disponibilização e o acesso a isso também. A demanda dos usuários, né? Assim como foi falado na última aula, as mudanças sociais, ela tem modificado o comportamento do usuário. O usuário, ele tem se tornado cada vez mais exigente, demandando serviços customizados, né? E não diferente na área da biblioteconomia, onde o usuário quer cada vez mais o acesso mais facilitado, acesso a e-book, acesso a produtos digitalizados, acesso a bases de dados, acesso a bases de dados a jornais internacionais, né? Acesso à informação que vem de fontes seguras, né? E outra questão é aí a questão da satisfação do usuário. Essas demandas, essa mudança de comportamento dos usuários e as demandas cada vez mais customizadas levam a dificuldade para a satisfação do usuário, devido exatamente à sua heterogeneidade, né? Então, cada vez mais heterogêneo dificulta ainda mais a biblioteca de conseguir os meios para se atingir essa satisfação do usuário. Imediatismo do usuário, né? O usuário quer cada vez mais as coisas para ontem, né? Ao toque de caixa. E a gente sabe que, como a biblioteca não é uma empresa privada, ela demanda de tempo para se adaptar às mudanças, mesmo porque possui aspectos burocráticos, né? Por ser um órgão público. Concorrência.
Com concorrência e o surgimento de canais digitais, você pode pensar o seguinte, que está atrelado também ao imediatismo do usuário. À medida que o usuário quer as coisas para agora, se ele encontra algum tipo de dificuldade para poder fazer esse acesso através da biblioteca, ele vai no Google, ele vai em outros canais, como a Amazon, por exemplo, que além de ser uma livraria, né, ela fornece um serviço de empréstimo de livros através do aplicativo deles, do Kindle e do aparelho deles, do livro de leitura, né? Como é que chama? Um aparelhinho lá de leitura. Ou seja, não deixa de ser uma concorrência. Então, porque o cliente vai lá, o usuário vai lá e assina na Amazon um pacote mensal onde tem acesso a vários livros. Então, a comodidade, a facilidade dele lá na casa dele buscar o livro e ler na palma da mão dele, ou no telefone, ou no notebook, faz com que isso seja uma forma de concorrência, né? Outra questão são os processos. Os processos burocratizados, muitas vezes eles geram uma dificuldade para o usuário, né? E nós podemos perceber nesses pontos todos que nós falamos até agora que o foco tanto das empresas no geral como das bibliotecas é o atendimento e a satisfação do usuário, né? Outra questão é a questão da capacitação das pessoas, profissionais capacitados, bibliotecários, atendentes, estagiários, que estejam prontos e que estejam aptos a atender essas necessidades, essas novas demandas do usuário, né? A gente pensa que o usuário hoje ele está cada vez mais conectado, ele está com o telefone na mão o tempo inteiro e ele busca essas informações através dessa facilitação. Então, a biblioteca ela também precisa acompanhar essas mudanças, né? Uma coisa importantíssima é fazer um diagnóstico da situação da biblioteca. Para fazer um diagnóstico, é importante se perguntar quais são os objetivos, qual é a situação atual da biblioteca e o que é preciso ser feito. Aí eu coloquei uma citação aqui do Silva, que fala que a informação ela vem assumindo cada vez mais uma posição estratégica, tornando-se um fator indispensável à sobrevivência das organizações, das sociedades e principalmente dos indivíduos. Ou seja, a informação, ela, na verdade, ela sempre foi e sempre será uma força estratégica para as empresas, ou seja, a importância da biblioteca enquanto mecanismo que dá suporte às pessoas nessa busca de informação e nessa busca por conhecimento, estar ciente da importância dela no cenário social é uma questão, um fator muito importante. Então, é preciso se perguntar e se elaborar, né, quais são os objetivos da biblioteca. As bibliotecas é o quê? Quais são os objetivos? É aumentar o valor percebido do usuário? É fazer uma divulgação dos seus produtos, dos recursos que ela tem? É simplificar e melhorar o acesso aos seus recursos? Na situação atual que nós estamos vivendo de pandemia, e principalmente mais no início, onde a gente estava vivendo um isolamento social mais rigoroso, nunca foi tão importante essa questão da acessibilidade, né? Da gente ter possibilidade de continuar tocando a nossa vida e ter acesso aos recursos. Ou seja, a biblioteca ela também precisa estar antenada nessas demandas atuais para poder atender, né? E com isso aumentar o uso dos livros, a revisita à biblioteca. Bom, para esse diagnóstico, a gente trouxe aqui a análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico que possibilita mapear os fatores positivos e negativos
das instituições, né? E podendo esse enfoque em fatores internos e fatores externos. Os fatores internos são aqueles que se referem ao âmbito da instituição, ao âmbito da biblioteca. E que podem ser controlados e que podem ser feito planejamentos para que se conserte, para que se resolva esses problemas, né? E se aproveitem os recursos que se tem. Já nos fatores externos, são ambientes que a gente não pode controlar, né? Mas que são ambientes que podem representar oportunidades, como também podem representar ameaças. Bom, peraí que eu tenho uma colinha aqui disso aqui. A análise SWOT, ela também pode ser utilizada na biblioteca. E aí, por fatores positivos, a gente entende o quê? Então, ao a gente exemplificar isso, a gente pensa assim, poxa, na biblioteca, quais seriam os fatores positivos que a minha biblioteca tem? Né? Seria o quê? O espaço físico adequado, arejado, acolhedor? Seria a equipe treinada, capacitada, com atendimento de ponta? Seria um acervo atualizado ou um acervo que abrange uma série de áreas do conhecimento? Acesso a bases de dados, a journals de ponta, e entre outras coisas. Já como fatores negativos, a gente pode pensar até no contrário de tudo isso que foi dito, né? Ambientes que não são tão adequados, ambientes escuros, mobiliário velho, sinal de internet ruim, eu não tenho acesso a base de dados, essas coisas assim. Então, são fatores negativos que a gente pode fazer um planejamento para que se resolvam eles, né? Já por fatores externos, a gente vê aí a questão dos fatores positivos, as oportunidades. O que poderia ser oportunidades? Por exemplo, o MEC autoriza que os livros básicos, de bibliografia básica da graduação, eles possam ser disponibilizados, digitalizados. Isso é uma oportunidade, porque ao invés de comprar 10 livros de um mesmo autor, um mesmo livro, 10 unidades de um mesmo livro, eu posso comprar uma só, digitalizar e disponibilizar para o aluno através de plataformas online. Não preciso nem fazer de PDF para poder distribuir, não é nesse sentido, mas que um acesso online ao livro. Agora, por ameaça, cortes orçamentários, né? Talvez um dos piores, né? Porque se você tem verba curta, dificilmente você consegue resolver aí os seus fatores negativos, né? Se adequar às novas demandas. Mudanças de governo, né? Também são sempre coisas que geram inconstância, né? Instabilidade política, crise financeira. Tudo isso gera algum tipo de impacto negativo para as instituições. Bom, então, ao fazer uma análise SWOT, você pode pensar em algumas dimensões, né? Em relação às dimensões de tecnologia, de fazer essa análise dos fatores positivos e negativos que a minha organização tem em relação à tecnologia, a pessoas, ao espaço físico. Eu tenho até aqui uma planilha que eu achei muito interessante, que eu quero mostrar para vocês. Ver se ele vai abrir aqui. Que é uma planilha do Excel que permite fazer isso. Esse aqui é até de uma biblioteca escolar, elaborada pelo Paulo Isidoro em 2007. Achei muito legal. O Paulo está de parabéns. Aí aqui, olha só,
Quais seriam as ênfases de análise? As condições físicas, gestão e organização, os produtos, os serviços, o tipo de serviço que a biblioteca atende, e os recursos humanos, a parte institucional. Então, aqui é onde é feito um peso relativo, né, o âmbito de avaliação, e aqui os detalhes que foram identificados. Né? Aí aqui tem a mesma coisa, que é das oportunidades e ameaças. Né? Aí vem lá você fazer a análise SWOT nessas dimensões, né, dos clientes, sobre os colaboradores, as tecnologias, parcerias de trabalho, tendências de mercado, institucional. Ou seja, você pode fazer a análise SWOT pensando em dimensões, entendeu? Que aí você vai conseguir verificar qual é em que situação que está e fazer o diagnóstico da sua biblioteca. Então, vamos seguir aqui. Então, gente, a análise SWOT, também conhecido como FOFA, porque por causa do F, né? Dos F, o FOFA, ele permite fazer esse mapeamento de fato da situação da organização. Além dessa ferramenta, tem outras ferramentas, como o ServiQual, como o LibQual, que nós vamos tratar e vamos abordar nas aulas seguintes com bastante profundidade, tá? Ó, apertei errado. Então, vamos lá. Agora nós vamos passar para o composto de marketing, aonde a gente vai passar sobre os 7 P's, falando no contexto das unidades de informação. Né? Falar sobre produto, praça, promoção, pessoas, processos, prova física e praça. Ah, eu já falei. Estou até repetindo já. Então, vamos lá. Produtos. Produto, o que seria esse produto? Produto de serviço é aquilo que ele precisa, né? Considerando que se você não entregar para o usuário aquilo que ele está querendo, ele vai buscar em outra fonte, né? Pode ser no Google, pode ser na Amazon, pode ser outros livros, e-books, né? Então, vamos lá. Os produtos, eles podem ser principais ou suplementares. Os produtos principais é aquele produto que é o carro-chefe, né? É o produto de serviço que eu estou falando. Ou seja, o produto da biblioteca é um empréstimo de livros. Mas os produtos suplementares são aqueles agregados. Acesso à base de dados, acesso a um Word para fazer um trabalho, cursos para referenciação, né? Cursos de aplicativos que possibilitam fazer referenciação, como o Zotero, o Mendeley e outros, né? Até aplicativos de base de dados, de análise de dados, coisas assim, salas de estudos, né? Então, aqui nós temos aqui, o marketing de serviço é quando o serviço é o produto principal. E no marketing por meio dos serviços é quando o produto suplementar, ele aumenta o valor percebido do produto principal. Tá? Lembrando que nós vamos ter uma aula só de produtos, onde nós vamos abordar isso, tá? Na verdade, nós vamos ter aulas de todos os P's, cada uma aqui vai ser uma aula, onde nós vamos falar de cada um bem mais especificamente. O que nós estamos fazendo aqui é fazer uma introdução. Bom, preço. Preço
se refere a aumentar o valor percebido dos recursos e dos usos da biblioteca, né? Diminuir o custo e lembrar, né? A biblioteca tem um custo fixo? Tem um custo fixo. A gente pensa que a biblioteca, embora ela ofereça o serviço de empréstimos gratuito, uma ou outra aí com algum cobrança de algum valor simbólico, mas de fato ela tem um custo e um custo que normalmente é pago pelos órgãos, pelo governo, né? E então o papel desse do P de preço, é que é necessário aumentar, né, o valor percebido dos recursos e o uso da biblioteca. E como se faz isso? Pode-se fazer isso, de acordo com Batista, a partir de valores simbólicos, substituir o preço e gerar indicadores de satisfação do usuário. Por exemplo, o uso do produto pelo leitor, né? Ou seja, está sempre usando, né? Quanto mais o usuário vai à biblioteca, quer dizer que ele está satisfeito, que ele gosta de lá e que ele está encontrando aquilo que ele precisa. Reconhecimento, atenção ou qualquer outra forma de recompensa pelo esforço de atender às necessidades do usuário. O valor, da mesma forma que o preço, é uma medida para avaliar a aceitação do produto proposto. Ou seja, esses indicadores de satisfação podem ser colhidos, por exemplo, pelos depoimentos, né? E esses depoimentos eles podem ser disponibilizados depois no site, né? Como uma forma de promoção, que é o que nós vamos ver a seguir. Produtos. Nós já vimos, aí vamos lá, no praça. Praça, ela tem a ver com conveniência, com acessibilidade. Ou seja, presencialmente na biblioteca ou online, o usuário ele vai utilizar o que for mais conveniente para ele, né? E então praça ele se refere aos canais de acesso, onde e como o usuário tem acesso aos recursos que a biblioteca disponibiliza. O usuário ele vai buscar os mecanismos, como já foi dito, os mecanismos que for mais fácil para ele. Ou seja, um acesso online, ele permite essa acessibilidade, né? Ter o site próprio, né? Um site próprio com facilidade de uso, né? Com poucos cliques a pessoa já consegue encontrar aquilo que ele precisa, ter um acesso remoto, né? Colocar vários recursos disponíveis online. Atualmente, na atual circunstância que nós estamos vivendo da pandemia, essa acessibilidade é um fator importantíssimo, né? Onde nós temos buscado muito isso. Sem poder ir às bibliotecas, nós acabamos nos adaptando, né? E as bibliotecas precisam se adaptar rapidamente para fazer esse atendimento. Uma questão muito importante da praça é fazer a segmentação do público. Como a gente já disse, o público da biblioteca é um público muito heterogêneo, né? Então, é importante fazer uma segmentação por base no perfil da comunidade acadêmica, ou se for uma biblioteca empresarial, né? Da comunidade que utiliza esses recursos, né? Ou mesmo na biblioteca acadêmica, às vezes ela tem acesso para a comunidade também, né? Então, isso tudo. Então, a gente tem que fazer uma segmentação com base nesse perfil do usuário, da necessidade dele de informação, no tipo de atividade funcional que o usuário tem e quais são as áreas de conhecimento que são mais buscadas, né? Então, eu vou segmentar o público por área de conhecimento, por atividade funcional. Eu preciso ter essa dimensão de tudo que o público, qual público que é e o que ele necessita, para que eu possa me organizar para poder fazer uma distribuição eficiente, para poder possibilitar um acesso eficiente para ele. Aí eu trouxe aqui a citação do Mata, que a distribuição eficiente é um fator que influi na produtividade da organização e na qualidade dos serviços prestados por ela. Ou seja, a gente precisa
ter um canal de acesso eficiente, a gente precisa conhecer o nosso público para que a gente possa fazer uma distribuição eficiente para o nosso usuário. Promoção. Promoção, normalmente as pessoas falam que seria o P que ele mais se destaca, né? Porque é o que mais aparece, né? Afinal de contas, o papel dele é fazer essa comunicação, né? Então, como que ele pode ser utilizado nas bibliotecas? Pode ser utilizado através da publicidade e propaganda, através de relações públicas com outras unidades, com professores, com gestores, né? Através de propagandas fora da mídia tradicional, com adesivação, com cartazes, utilização do marketing direto, com abertura de canais de comunicação, como fale com o bibliotecário, que pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp. E em relação a isso, é importante a gente lembrar que se eu abro um canal de comunicação com o usuário, é importante que eu responda, porque senão o tiro sai pela culatra, né? Se eu abro um canal de comunicação e esse canal de comunicação não funciona, ou seja, eu estou fazendo uma promoção ao contrário, né? Treinamentos e eventos, utilizar os recursos e disponibilizar treinamentos para a comunidade, tanto para a comunidade acadêmica, como para os próprios funcionários, né? Esses treinamentos, ele possibilita a revisita, ele possibilita a lembrança da biblioteca. Nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo, em que a gente está fora, é importante que se mantenha esse canal aberto através de lives no YouTube, pela presença na mídia social, no Facebook, Instagram, né? Através de newsletters com novidades, com dicas de livros, de resenhas. E outra questão é que eu falei das competições, né, que eu já tinha falado antes, que uma delas pode ser o Google, pode ser a Amazon, pode ser outras bases de dados, né, onde o usuário, ao invés dele ir até a biblioteca, ele acaba optando pela situação que for mais cômoda. Bom, aí nós vamos entrar nos outros 3 P's, que é o P de pessoa, processo, prova física. Pessoas, ela tem um aspecto fundamental, porque se você pensar, tudo que a gente faz são pessoas. Quem faz o atendimento na biblioteca são as pessoas. Ou seja, ela tem um fator crucial na percepção dos usuários. Os usuários, a primeira coisa que ele vê na biblioteca são as pessoas que estão atendendo ele lá, a porta de entrada, o cartão de visita. Então, é muito importante que as pessoas tenham treinamentos, né? Que elas sejam treinadas e habilitadas não só tecnicamente, mas também com relação a questões humanas, mesmo de atendimento, de entender as demandas novas dos usuários, as demandas da sociedade e atender como se fosse você mesmo, né? Então, acho que isso que é o mais importante. Outra questão é a conexão entre as ações. Isso é o seguinte, em geral, a gestão da organização, ela vai lá e faz algum tipo de promoção, como, por exemplo, um concurso de fotografia, um concurso de monografia, ou então uma live. Mas aí ela coloca nas redes sociais, mas ela não conversa com o seu profissional que está lá na linha de frente. Ela não passa para ele as orientações sobre esse tipo de evento. Então, eu ligo lá, vou perguntar para o atendente, para o bibliotecário, o estagiário, né, o funcionário que está atendendo na biblioteca,
que não necessariamente precisa ser o bibliotecário, e ele não sabe que está acontecendo isso. Ou seja, isso é uma questão que você compromete a promoção que você estava fazendo. Ou seja, então tem que ter conexão entre as ações. As pessoas precisam estar treinadas e em harmonia, coesas com os objetivos que é do atendimento do cliente, do seu cliente, que é o usuário da informação, para que ele saia, para que essa ação ela seja efetiva e ela seja eficiente. Bom, processos. Processos são os métodos, né, como os usuários são atendidos. Seriam as etapas desse processo. Cada etapa que compõe o atendimento. O grande desafio dessa questão dos processos é a padronização deles, porque como são feitos por pessoas, então é muito difícil, uma pessoa atende de um jeito, outra pessoa atende de outro, uma pessoa é mais comunicativa, outra pessoa é mais introspectiva, hoje eu estou bem-humorada, eu estou mal-humorado, mas o que não pode acontecer, isso é uma coisa que, né, essas questões humanas são questões que não tem muito como controlar, né, mas que um treinamento e uma consciência de que os objetivos é o atendimento melhor possível do usuário e uma manutenção desses desses procedimentos, ele faz com que as coisas ficam mais padronizadas possíveis. Bom, aí está aqui. É importante desenhar processos de forma que se tenha um atendimento de forma igualitária, né? Ou seja, o procedimento tem que ser o mesmo. Cada um vai fazer o mesmo. Eu posso até fazer não de forma diferente, como é que eu vou falar? De características individuais, né, específicas, singulares, mas o processo tem que ser o mesmo. Ou seja, e isso faz com que a pessoa, com o usuário, ele tenha a percepção de que a biblioteca entende que a necessidade de todos são iguais e importantes. E com isso, deve-se evitar o atendimento diferencial. Atender todos na medida do possível, o mais igual possível. Uma coisa importante é fazer a gestão dos processos. Existem ferramentas para isso, onde você pode desenhar esses processos, como o Blueprint e o PCN, que permite a visualização de cada etapa, né, desde o momento que o usuário entra na biblioteca até o momento que ele sai, e identificar quais são os possíveis gargalos, quais são as possíveis deficiências, para poder corrigi-los. Né? Isso também são ferramentas importantes para diagnóstico. Mas nesse caso aí é especificamente para os processos. Nós vamos depois abordar, tá, sobre isso, tem uma aula só de gestão de processos, gestão de serviços, onde a gente vai falar sobre o Blueprint e o PCN. E o último P é a prova física. A prova física, ela se refere às questões, né, como ambiente, como site, como canais de comunicação, depoimentos de usuários, pesquisa de satisfação. Por quê? Porque como os serviços e os recursos da biblioteca são intangíveis, eles devem ter elementos físicos que suportem a sua qualidade e que façam um elo com o usuário. Então, um ambiente adequado, confortável, que viabilize o atendimento rápido, né? Um website moderno, intuitivo, acessível. E com relação a essa questão de acessibilidade também é importante a gente lembrar, né, dessa questão da heterogeneidade de pessoas, então tem do idoso, né,
as pessoas com deficiência física, né? Ou seja, então no site, na a biblioteca ela deve pensar nisso e ter produtos traduzidos em braille, né, produtos em áudio, né? Ou seja, então tem uma série de possibilidades para que esse acessível seja realmente possível. Os canais de comunicação que nós falamos, que ele além de servir para a promoção da biblioteca, ele também serve como um elo, né, uma prova física. Os depoimentos de usuários também, a mesma coisa. Eles embasam, né, e materializam para o usuário essa percepção de qualidade do atendimento que tem sido feito. E as pesquisas de satisfação, que podem ser pesquisas feitas desde aqueles atendimento ali na hora, né, onde a pessoa aperta o botãozinho lá, amarelinho da carinha satisfeita, da carinha insatisfeita, desde pesquisas de satisfação mais elaboradas, feitas num âmbito avaliando dimensões maiores, né? Como o ServiQual e LibQual, que nós vamos também tratar e vamos abordar nas outras aulas. Bom, eu já falei, mas vou repetir. Cada um desses P's nós vamos abordar em aulas separadas, então nós vamos aprofundar cada item desse, tá? E aí aqui eu trouxe também as referências, algumas referências que eu utilizei para que vocês conheçam. Algumas vão ser disponibilizadas no Google. E é isso. Então, aguardo vocês nas próximas aulas. Abraço!